Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos para a gente dar continuidade aqui ao nosso curso regular, preparatório para o Enem do Magistrar. Eu sou a professora Stefânia Rossignoli e estou tratando com vocês o direito empresarial, aquele que muita gente torce o nariz, a gente acha que não vai aprender direito empresarial, que as questões são difíceis, mas que, primeiro de tudo, a gente tem que desmistificar alguns pontos, né? Direito empresarial é difícil como qualquer outro. A gente tem os problemas com a banca, tem bancas que às vezes vão cobrar pegadinha, vão cobrar texto de lei, vão cobrar um textinho de entendimento da STJ bem escondidinho, né? Num julgado, num informativo. Então, eu sempre gosto de brincar com vocês que tem que tirar esse preconceito do direito empresarial. Falar mal do direito empresarial é porque já vem com alguma carga, né, negativa, alguma história negativa aí em relação ao direito empresarial. Bom, nesse nosso projeto, como vocês sabem, a gente está tratando, né, de questões anteriores da FGV, a gente está trabalhando aqui as aulas, a divisão do conteúdo foi pensando no edital do Enem, né, naquilo que foi cobrado no edital do Enem, e também nas provas anteriores da FGV. E agora a gente entra num assunto que eu passo o tempo e falo assim, gente, vamos parar com esse negócio de estudar título de crédito, não faz muito sentido continuar cobrando título de crédito. Aí aparece uma pessoa, às vezes, quando eu penso isso, vamos acabar com o título de crédito, aí me surge, né, na minha vida de advocacia, por exemplo, um caso prático de alguém com uma questão de duplicata, com uma questão de cheque, e aí eu falo, meu Deus, não, isso ainda existe, as pessoas ainda usam o título de crédito, a gente ainda tem que continuar estudando os títulos de crédito. De fato, é um instituto que perdeu muito a sua utilidade prática nos últimos tempos, em virtude de inadimplência, em virtude de crises econômicas, ficou mais fácil deixar esse negócio de conceder crédito só para bancos, só para instituições financeiras. E aí, o título de crédito, como são documentos que podem ser usados por diversas pessoas para conceder crédito, então, se eu, por exemplo, não tenho nada a ver, não sou instituição financeira, mas, sei lá, estou vendendo meu celular para uma pessoa, para um conhecido, que vai me pagar daqui a um tempo, eu quero representar isso, eu uso um cheque, eu uso uma nota promissória, que são documentos de extrema facilidade de serem produzidos, podem ter como credor absolutamente qualquer pessoa, pode ter como devedor absolutamente qualquer pessoa, física ou jurídica. Então, dá uma facilidade muito grande para representar o crédito e, principalmente, dá uma facilidade muito grande para fazer o crédito circular. Para circular o crédito, né? Então, assim, me lembro quando fiz móveis para minha casa, alguns anos atrás, o marceneiro falou comigo, não, você pode me pagar de 2 vezes, 3 vezes, uma agora, outra depois que eu te entregar, e mais um cheque para 30 dias. Naquela época eu já não possuía muito mais cheque, já não usava mais o cheque. Eu falei, mas eu nem tenho talão de cheque mais, nem tenho folha de cheque mais, você não pode receber comigo, não posso passar um Pix daqui a 30 dias, você sabe onde eu moro e tudo. E aí ele falou comigo assim, não, Stefânia, o problema é que o seu cheque, eu vou pegar ele e vou usar para pagar meu fornecedor de matéria-prima, de madeira. Então, o cheque me facilita, porque eu pego ele e uso para fazer negócio. Né? Eu não tive como argumentar. De fato, os títulos de crédito, eles têm essa facilidade para fazer o crédito circular. Então, torna muito mais fácil a sua utilização dentro de determinadas atividades comerciais, dentro de atividades empresárias, principalmente para o pequeno empresário, para o empresário de médio porte, fazer esse crédito circular com maior facilidade. Se a gente pensar em contrato, em cessão de crédito, em toda a formalidade que envolve contrato, cessão de crédito, é muito mais difícil. Então, o título de crédito vem e facilita isso. Por isso que, talvez, assim, extinguir completamente os títulos de crédito, a gente ainda vai levar um tempo para acontecer, e aí por isso que ainda são cobrados os editais, a gente ainda vê bastante coisa referente a títulos de crédito. Gente, é um assunto importante porque ele nos dá noção de muita coisa dali para frente, a parte dos princípios, né, norteadores do título de crédito. Eu trouxe aqui para vocês, até para adequar ao edital da Enem e as provas da FGV, eu trouxe 2 questões de princípios dos títulos de crédito, bastante antigas, uma de 2014 e outra de 2016. Aí vocês podem se perguntar, Stefânia, não tem nada mais novo aí não, então o que significa que a FGV não está cobrando?
Tem questões mais novas, questões bem mais recentes, questões de 2022, questões de 2023, tratando de princípios. Mas aí são questões para concursos muito específicos, de fiscal, concurso de parte de prefeitura e tudo, que acabam cobrando assuntos muito próprios, de títulos de crédito muito específicos, que não estão no edital do Enem. Então, para eu poder trazer o assunto, trazer com base nas questões anteriores, eu coloquei aqui algumas questões um pouco mais antigas. Começando por uma questão que é o assunto básico do título de crédito. Como eu acabei de explicar, o título é feito para circular, para facilitar a circulação do crédito. Já que eu tenho que facilitar essa circulação, já que eu tenho que permitir essa circulação com maior facilidade, gente, o título de crédito ele se despreende da causa que deu origem a ele, do negócio jurídico que deu origem a ele, a partir do momento que ele é colocado em circulação. Então, vamos pegar meu caso aqui com o marceneiro. Eu emiti o cheque para representar o crédito que ele tem a receber de mim por conta dos móveis que ele instalou na minha casa. Então, eu tenho um contrato de compra e venda, de fabricação de móveis por encomenda, em que foi estipulado, eu vou te dar assim, 30% do valor, depois mais 30% quando você me entregar, depois os 40% restantes de um cheque para 30 dias. Então, ele veio e instalou os móveis para mim, fez a instalação dos móveis para mim, a partir dali ele passou a ter crédito comigo em relação aos móveis que ele montou para receber daqui a 30 dias. Ele vai pegar esse meu cheque, como ele mesmo falou quando recebeu, e vai passar para frente, vai fazer circular. Aí, daqui a alguns dias, o móvel começa a dar errado, o móvel está caindo, o móvel não está fechando a porta, com menos de 15 dias de utilização. Eu vou lá e faço uma sustação de pagamento do cheque, falo, não vou pagar esse cheque. Meus móveis não estão bons, meus móveis não ficaram adequados. E aí, dali a um tempo, o cheque volta, porque eu fiz a sustação do pagamento, bate na minha porta uma pessoa para me cobrar, eu recebo uma carta, eu recebo um comunicado, eu recebo uma mensagem no WhatsApp de alguém dizendo que está com o meu cheque, e essa pessoa é um fornecedor de madeira que não é a pessoa que fez o móvel para mim. Gente, eu não posso mais usar essa causa de origem para opor o pagamento a quem está com título, que é um terceiro, um quarto, que recebeu o título por circulação. Isso se chama princípio da abstração, que é muito parecido com o princípio da autonomia, que tem, assim, como consequência final a mesma coisa. O princípio da abstração e o princípio da autonomia, eles nos levam a uma consequência final que é idêntica, que é o quê? Inoponibilidade de exceções que não sejam pessoais. Então, quem está me cobrando é esse fornecedor de madeira que não é quem fez negócio comigo, eu não posso opor as exceções ao credor originário, marceneiro, para quem eu passei o cheque, para opor pagamento. Mesma coisa aconteceria se, por exemplo, o fornecedor da madeira vem até o marceneiro para cobrar dele, o marceneiro fala, mas a Estefânia não me pagou assim assado lá do início da relação. Nenhuma relação pode ser usada, estendida para outra, porque as relações elas são vistas apenas como exclusivas. Princípio da abstração, princípio da autonomia. E é o caso que ele traz aqui, nessa prova de 2014 para procurador do município de Niterói. Miguel Pereira, artigos de papelaria limitada, ME, sacou duplicada de compra e venda no valor de R$7 mil contra Miriam Lopes. O título foi descontado junto ao Banco Tolomei S.A. O que é isso? A papelaria passou o cheque para frente e recebeu o valor antecipadamente, vendeu o crédito, passou o cheque para o banco e recebeu esse valor antecipadamente. No caso de duplicata, tem uma coisa muito importante aqui. Quem emite a duplicata é o credor, com base na fatura de compra e venda ou prestação de serviços. Então, quem emite é o credor, com base numa fatura ou uma prestação de serviços. Esse título, como ele é emitido pelo credor, ele tem que ser apresentado para o aceite do devedor. E aqui ele vem e fala, descontado junto ao Banco Tolomei para obtenção de recursos pela sacadora antes do vencimento, pela forma de circulação permitida às duplicatas. No momento da cobrança pelo portador da duplicata aceita, vencida e sem protesto por falta de pagamento, Miriam Lopes invocou a desconformidade da mercadoria com as especificações do pedido feito ao sacador, recusando-se o pagamento. Gente, a informação de que a duplicata havia sido aceita, ela é fundamental. Porque como a duplicata é emitida pelo credor,
o devedor ele tem que aceitar, ele tem que dizer, olha, beleza, eu confirmo que eu devo essa duplicata, que foi feito esse negócio de origem. E antes de aceitar, ele poderia negar o aceite por desconformidade das mercadorias, não entrega das mercadorias, por não reconhecer que ele fez qualquer compra e venda. São os motivos presentes no artigo 8º da Lei 5474/68, que é a Lei de Duplicatas. Lei 5474/68. Você poderia usar isso para recusar o aceite, porque a duplicata é considerada título causal, que tem uma causa própria, e aí quem emite é o credor, o devedor pode dizer, peraí, tem coisa errada nesse negócio aqui, então eu não vou aceitar. A partir do momento que deu aceite, já era, deu aceite, ele reconheceu o título, e aí, quando o título circula, princípio da abstração. Então, isso é muito importante da gente ter em mente aqui. Não é porque a duplicata é um título causal que o fato dela circular não tenha princípio da abstração. Se foi dado o aceite, acabou essa característica de título causal. O que faz diferença para que ele pudesse recusar o aceite antes, né, do título ser colocado em circulação. Mas ele aceitou e o título foi colocado em circulação, gente, acabou. Tem princípio da abstração aqui e o negócio de origem não pode ser invocado para recusar pagamento. Então, com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A exceção a pagamento por parte do aceitante é cabível em razão do princípio da cartularidade. Não, o princípio da cartularidade é o que diz que o título precisa de um documento independente, à parte, que pode, inclusive, ser um documento virtual, como a gente vai falar na próxima questão. Letra B. A exceção ao pagamento por parte da aceitante não é cabível em razão do princípio da abstração. Certinho. Perfeito, é isso. Em virtude do princípio da abstração, que rege os títulos de crédito, essa exceção ao pagamento não é considerada como legítima. Então, ele não pode usar essa exceção ao pagamento da causa de origem para opor pagamento aqui em relação ao terceiro que recebeu a duplicata por endosso. Se fosse o próprio vendedor, ele até poderia usar, porque aí não circulou. Para ter princípio da abstração, você tem que falar numa circulação. Mas aqui circulou, então cabe. Letra B. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. A exceção ao pagamento por parte do aceitante é cabível em razão do princípio da literalidade. Não, o princípio da literalidade é aquele que só vale o que está escrito no título. Qualquer combinação à parte que não esteja escrita não vale para o título. Então, por exemplo, quando eu tenho um título ao portador, em que eu não indico quem é o beneficiário, esse título ele circula pela simples entrega de uma pessoa para outra. Quando esse título passa nas mãos de alguém por simples entrega e ele não figura como endossante, ele não existe para o título, pelo princípio da literalidade. Então, só vale o que está escrito. Por exemplo, um endossante só vale o que está escrito. Isso é princípio da literalidade. Letra D. A exceção ao pagamento por parte do aceitante não é cabível em razão do princípio da autonomia. O princípio da autonomia ele é semelhante, como eu disse, o da abstração. Ele diz que cada relação é autônoma, independente uma da outra. Se fosse falar de princípio da autonomia, não caberia a exceção, mas não porque a questão da causa de origem, porque as relações são diferentes. Então, essa letra D aqui, ela é a que talvez traria um pouquinho mais de confusão na hora da resposta. Mas eu tenho uma alternativa que é muito mais específica, a abstração, ou seja, a causa de origem não pode ser invocada a partir do momento que eu coloco o título em circulação. Então, estou falando especificamente da causa de origem. A autonomia é mais amplo para falar de toda e qualquer situação que envolvam as relações do título de crédito, que um vício não contamina os demais, certo? Por fim, letra E, a exceção ao pagamento por parte do aceitante é cabível em razão do princípio da tipicidade ou rigor cambiário. Princípio da tipicidade é quando eu tenho títulos específicos, títulos que têm lei própria, e aí quando a lei própria desse título, ele bater de frente com a lei geral, que é o Código Civil, a lei geral não prevalece sobre a lei especial, ainda que essa lei geral seja posterior. Então, por exemplo, uma situação de responsabilidade do aceitante, em que lei uniforme de Genebra, lei do cheque, lei de duplicata, fala que o simples fato de endossar já torna o endossante garantidor,
prevalece sobre o Código Civil, por exemplo, o artigo 914, que fala que o endossante precisaria colocar que ele está responsabilizando para ele poder ter, né, se tornar garantidor no pagamento de um idoso. Então, na questão da tipicidade aqui, as leis específicas prevalecem sobre a lei geral, mas isso aqui não tem nada a ver com o caso apresentado. Tá? Então, eu quis trazer essa questão aqui para vocês, gente, porque ela é bem ampla, ela me dá margem para comentar algumas situações referentes aos princípios gerais do título de crédito. E aí trouxe uma outra questão, essa agora de 2016, também aí ligada, tá vendo? Auditor fiscal, Prefeitura de Cuiabá, é um assunto bastante cobrado para esse tipo de prova da FGV. Para as provas de magistratura, a gente não tem visto tanto. Então, para essas provas de fiscal, a gente tem visto mais a cobrança de título de crédito. Também tem muita questão de título de crédito, e a FGV faz muita elaboração de provas de cartório, né, de tabelionato, e aí tem muito a ver na parte de protesto, né? Para tabelionato é muito importante conhecer título de crédito. Mas vamos lá que não impede de termos uma cobrança no ENAM, né? Aqui a gente tinha o seguinte, com relação à teoria geral do direito cambiário, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa, depois ele nos traz lá as possibilidades de marcação, né? Primeira afirmativa, em observância ao princípio da cartularidade, nenhum título de crédito pode ser emitido em meio eletrônico ou por meio escritural. Isso já foi verdade durante algum tempo. Mas se a gente olhar, por exemplo, o próprio Código Civil, artigo 889, parágrafo 3º, ele fala que o título poderá ser emitido a partir de caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente, e que não constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos nesse artigo. Então, o Código Civil já previa a possibilidade de você ter títulos eletrônicos. E depois, em 2013, a gente teve a lei da duplicata virtual, né, a lei que criou a duplicata virtual, e hoje eu posso ter a duplicata emitida por meio eletrônico. Então, o que fala do princípio da cartularidade é dizer que você tem que ter um documento autônomo, independente, ainda que ele seja um documento virtual. Não precisa ser documento de papel, mas ele precisa ser autônomo. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso ter lá um documento PDF no qual eu tenho um contrato, no meio daquele contrato eu escrevo ali uma duplicata. Não. Ele tem que ser um documento separado só para servir como duplicata, ainda que seja um título virtual, tá? Ainda que não seja de papel. Mas eu posso ter, sim, os títulos eletrônicos, títulos virtuais, eles já estão bastante conhecidos no meio, certo? Então, a primeira é falsa. A segunda, por ser a nota promissória, documento com conteúdo literal, não se presume a cláusula sem garantia quando for endossada pelo beneficiário. Verdadeiro, verdadeiro. Aqui é o artigo 15 da Lei Uniforme de Genebra. A Lei Uniforme de Genebra é o decreto 57.663/66. E aí é o que eu expliquei para vocês. Especialidade das leis. As notas promissórias usam a Lei Uniforme de Genebra, está lá no artigo 75 do decreto 57.663/66. E usa as regras gerais, como, por exemplo, o artigo 15. Então, o artigo 15 ele vai dizer para a gente que o simples fato de endossar já torna o endossante garantidor. Então, não precisa ter cláusula de garantia para o endossante ser considerado como garantidor numa nota promissória. Nos títulos que seguem o Código Civil, precisa ter cláusula de garantia do endosso, tá? Terceira afirmativa. Nos títulos de créditos causais e à ordem, como a duplicata, não se aplica o princípio da abstração no momento da circulação. Acabei de explicar na questão anterior, não preciso de maiores delongas. O fato de ser causal não impede a existência do princípio da abstração. O fato de ser causal é o que determina o seguinte: eu não posso emitir por qualquer causa de origem. Então, se eu emitir sem aquela causa de origem, eu posso anular o título. Mas antes, obviamente, de se falar num aceite. A partir do momento que foi dado o aceite, ele circula e ponto final. Ele é um título que vai ter abstração como qualquer outro. Né? O fato de ser causal é apenas a possibilidade de eu anular a sua constituição se ele não tiver sido criado com as causas específicas de origem, com as causas determinantes de origem. Mas não faz com que ele, ao circular, ele fique ligado e preso à causa de origem, certo?
Por fim, a quarta afirmativa, em se tratando de título de crédito representativo de mercadorias, diante da incorporação do direito real à cártula, o portador não tem o direito de transferi-lo, mas apenas recebê-las, independentemente de qualquer modalidade. Quando ele fala de título de crédito representativo de mercadorias, muitas vezes ele está falando do conhecimento de transporte, do conhecimento de depósito, né? Que são esses títulos representativos de mercadoria. É falso, está errado. A gente tem aqui, é perfeitamente possível a circulação de títulos que representam mercadorias, né? O Código Civil vai falar sobre isso, né? Dos títulos que representam a circulação de mercadorias no artigo 894. Artigo 894. O portador de título representativo de mercadoria tem o direito de transferi-lo, de conformidade com as normas que regulam a circulação, ou de receber, né, a mercadoria, independente de qualquer formalidade, além da entrega do título devidamente quitado. Então, um título representativo de mercadorias pode, sim, ser objeto de circulação, não existe esse impedimento. Título de crédito, em geral, é feito para circular, como eu acabei de explicar. Então, para você ter algum impedimento na circulação, tem que ser a exceção. A regra é que permite a circulação. A exceção é quando não permite. Por exemplo, quando eu tenho cláusula de não à ordem, que aí eu tenho que fazer cláusula não à ordem, eu posso circular o título, mas apenas pela cessão comum de crédito, a cessão do Código Civil. Então, tem que ter contrato de cessão de crédito, tem que notificar, tem que ter toda aquela formalidade da cessão comum de crédito. Nem mesmo, gente, uma cláusula proibitiva de novo endosso, que eu tenho, por exemplo, prevista no Código, na Lei Uniforme de Genebra, ela proíbe a endossar. A cláusula proibitiva de novo endosso, ela só faz com que, quando eu coloco essa cláusula, a partir do momento que esse título for endossado, eu não respondo pelo pagamento dele mais para quem vier lá para frente. É só isso, é só uma questão, na verdade, apesar de chamar de cláusula proibitiva de novo endosso, ela diz respeito à questão das responsabilidades do endossante, em que ele não vai responder mais dali para frente. Mas é só isso, tá? Então, aqui eu tenho, ó, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a quarta é falsa. Então, é F, V, F, F. As afirmativas são, respectivamente, F, V, F, F, está na letra C, que era a alternativa a ser marcada. Nesse tipo de questão, eu sempre falo, né, gente? Destrincha bem ali primeiro o que é verdadeiro, o que é falso, para depois você tentar achar as afirmativas. Você fica tentando fazer uma coisa com a outra e anulando uma com a outra. É claro que às vezes, assim, nossa, eu tenho certeza absoluta que existe título virtual. Certeza. Então, eu tenho certeza que a primeira é falsa. Aí você já vai ali, já tira a letra D e a letra E. Fica só com a A, B e C. E ali você vai tentando, às vezes, encaixar uma na outra quando você não tem muita certeza das afirmativas. Beleza? Bom, isso é o que eu queria trazer para vocês a respeito dos princípios. E aí agora, de acordo com o edital do Enan, a gente vai colocar aqui os três institutos mais utilizados no título de crédito: endosso, aval e protesto. E aí, gente, a gente pensa assim, nossa, tem umas coisas tão antigas, né? Tem umas coisas que a gente já nem vê falar mais em títulos de crédito. Isso não vai ser cobrado, não. Aí vem a FGV, ó, em 2021, e cobra, por exemplo, endosso penhor, endosso pignoratício, endosso calção, endosso para servir de garantia. Porque, vamos lá. A princípio, gente, o que a gente tem que lembrar? O que é endosso? É fazer o título circular, é passar o título para frente, é transmitir o crédito. O endosso, ele foi criado para transmitir o crédito. Então, quando eu tenho um crédito de um título que está nominal, que ele indica quem é o beneficiário, como que esse beneficiário vai poder transmitir o crédito, vai poder passar o crédito adiante? Através do endosso, que é algo bastante simples, é você virar o título ali, assinar e passar para frente, que é o endosso em branco, quando você sequer indica quem é a pessoa do beneficiário, para quem você está passando. Então, o endosso é algo simples, é só assinar ali e passar para frente. E assim foi criado o Instituto do Endosso, para transmitir o crédito. Mas, em algum tempo depois que o título já existia, percebeu-se que esse endosso, esse transmitir o título, poderia ser apenas para alguém ir cobrar para você, no caso do endosso mandato, ou então para você dar aquele título em garantia para uma pessoa, no endosso, como o caso do endosso calção. A gente ouve muito falar, né, a história do cheque calção. Ah, eu deixei um cheque como cheque calção. Mas eu não tenho um cheque que é meu.
mas eu tenho um cheque do qual eu sou credora. Eu posso deixar esse cheque para uma pessoa só para calcionar? Só, por exemplo, para eu poder pagar, saber que eu vou pagar o aluguel no dia certo? Eu estou alugando um carro numa rent-a-car, né, numa empresa de aluguel de carro. Eu teria que deixar um cheque calção, mas eu não tenho um cheque meu, mas eu tenho um cheque que alguém me passou em honorários, que eu só vou receber daqui a um mês. Eu posso deixar esse cheque como calção para uma pessoa? Posso. É essa questão do valor em penhor, valor em garantia, né? Endosso penhor, endosso calção, endosso em garantia. Essa questão do endosso calção, endosso em garantia, a gente encontra ela no artigo 19 da Lei Uniforme de Genebra, do Decreto 57663 de 66, e também no artigo 918 do Código Civil. Quando eu deixo um título para uma pessoa como forma de calcionar, como penhor, como garantia, essa pessoa que recebe o título como endosso penhor, endosso calção, ele não pode transferir esse título, a não ser que ele transmita por procuração, apenas para uma pessoa guardar para ele e cobrar, caso a obrigação principal não seja garantida. Porque no endosso penhor, eu não estou passando crédito, eu estou só deixando aquele crédito como garantia. Então, quem recebe não pode passar para frente. Quando eu recebo um bem de alguém apenas como calção, como garantia, eu não posso passar esse bem para frente. Se uma pessoa me deixa, por exemplo, uma joia como garantia de um mútuo, de um empréstimo que eu fiz, eu não posso pegar essa joia e vender, passar para frente. Né? Eu tenho que guardar até o dia da garantia, a não ser que a pessoa não cumpra a obrigação comigo e eu vá executar a garantia, certo? Então, vamos ver aqui esse caso prático que foi trazido pela FGV. Gente, observa uma coisa interessante, né, em termos de matéria. Na aula anterior a essa, na nossa aula de número 8, eu estava falando sobre propriedade industrial, eu estava falando sobre CDC, LGPD, a gente viu que as questões da FGV são muito entendimento, STJ, informativo, etc. Aqui, em título de crédito, a FGV já volta muito para caso prático, né? Olha só. João subscreveu uma nota promissória em favor da sociedade empresária XY Limitada, ou seja, João é devedor, a XY Limitada é acredora. Tendo sido prestado, aval em branco por parte de Dionísio. O que é aval em branco? É o aval em que eu não indico para quem eu estou prestando o aval e, consequentemente, esse aval é dado ao devedor principal, ao subscritor, tá? O tomador realizou o endosso do título contendo a menção valor em penhor. Aí, aqui, pelo princípio da literalidade, qualquer outro tipo de endosso que não seja o endosso próprio, o endosso comum, ele tem que estar escrito. Se não tiver escrito, não vale. É o endosso comum. Em favor de uma outra sociedade empresária. Considerando o endosso realizado e sua eficácia em relação a terceiros, ao credor pignoratício da nota promissória e ao subscritor e ao avalista, é correto afirmar que, então, endosso calção, endosso penhor. Aí vem o artigo 19. Quando o endosso, 19 da LUC, quando o endosso contém a menção valor em garantia, valor em penhor ou qualquer outra menção que implique calção, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas o endosso feito por ele só vale como título de procuração. Beleza, então vamos para as alternativas agora. Letra A. A sociedade empresária endossatária pode exercer todos os direitos emergentes da nota promissória, mas um endosso feito por ela só vale como endosso a título de procuração. Certíssimo. Letra A é já de cara a alternativa a ser marcada. Porque se eu estou falando de um endosso calção, para ela passar adiante a endossatária, só se ela estiver endossando por procuração para alguém poder exercer os direitos para ela. Porque passar o crédito para frente, ela ainda não pode, porque ela ainda não é acredora. Ela só tem aquele título como calção, como garantia, certo? Vamos ver por que as outras estão erradas. O endosso, para produzir efeito erga omnes, depende da transcrição da nota promissória e das declarações cambiais no registro de títulos e documentos, por se tratar de constituição de penhor sobre bem imóvel. De jeito nenhum, pessoal. Na verdade, aqui, o endosso, né, para valer, ele vale pela simples assinatura. E aí eu vou pegar o quê? O artigo 15, que fala que o endosso se dá pela simples assinatura. Aí, quando eu conjugo com o 19, que ele fala, quando eu tenho escrito valor em calção, valor em penhor, ele significa um endosso calção. É simples assim.
Não precisa, não tem forma nenhuma específica para que eu precise ter uma transcrição e um registro no títulos e documentos, né? Se eu pegar, por exemplo, o 13 da Lei Uniforme de Genebra, ele fala: o endosso deve ser escrito na letra ou na folha anexa ligada a essa, e que ele deve ser assinado pelo endossante. Simples, não há na Lei Uniforme de Genebra nenhuma exigência para transcrever e para registrar esse endosso no registro de títulos e documentos. Completamente equivocado. Mesma coisa da letra C. É necessária a transcrição da nota promissória com declarações cambiais nela mencionada no registro de títulos e documentos, para que o endosso seja oponível aos obrigados cambiários, exceto em relação ao avalista. Aí, aqui na letra B, não é necessário isso para produzir efeitos perante terceiros, erga-omnes, não é necessária essa transcrição para você poder propor, para produzir efeitos perante os próprios sujeitos envolvidos, não existe qualquer regra nesse sentido, tá? O Código Civil também, no 918, ele fala: a cláusula constitutiva de penhor lançada no endosso confere ao endossatário os exercícios de direitos inerentes ao título. Nada no Código Civil que fale que você precise registrar, transcrever. Letra D. Por ser nota promissória um título de crédito insuscetível de incorporar direitos reais em favor do beneficiário, é nula a cláusula de penhor inserida no endosso. Tanto a Lei Uniforme de Genebra, no artigo 19, quanto o 918, permitem o endosso penhor, o endosso calção, então não existe essa proibição aqui, essa possibilidade. Letra E, o efeito erga omnes no endosso pignoratício da nota promissória depende da inscrição no registro de imóveis de circulação do lugar do pagamento, tal qual a nota promissória rural. Nenhuma nota promissória exige isso, né? O título tem lei própria, lei específica, e nenhum penhor aqui, nenhum endosso penhor, endosso calção, exige qualquer formalidade que não seja a simples menção e a assinatura do endossante. As regras do título de crédito, elas servem para facilitar. As regras do título de crédito, elas servem para tornar a circulação, tornar a utilização do título, né, e consequentemente do crédito, algo mais simplificado. Essa foi a ideia da criação dos títulos de crédito, e, gente, basta ter isso em mente, que você vai sempre pensar numa questão de prova de título de crédito. Quanto menos formalidade, melhor. Quanto menos burocracia, melhor. É assim que funciona para os títulos de crédito. Certo, pessoal? Então, aqui é uma questão, né, que recente, uma questão, eu acho recente, né, de pouco tempo atrás aqui, e que falava sobre penhor, né, e que falava sobre a questão do endosso penhor, do endosso calção. Normalmente, quando eu estou dando aula a respeito disso, né, na graduação, os alunos ficam sempre assim: mas isso existe, professora? É possível, nunca vou ver isso na minha vida, né? Aí eu falo: gente, isso continua existindo, isso cai em prova, isso você se depara numa situação ou outra. Não é um assunto tão cotidiano, tão relevante como várias outras questões contratuais, solidariedade, obrigações, etc. Mas é um assunto importante, é um assunto que existe. Tudo bem? Gente, então, sobre endosso, eu queria também lembrar vocês o que eu falei sobre questão de responsabilidade do endossante. Quando eu tenho títulos típicos com lei própria, o simples ato de endossar torna esse endossante garantidor, responsável. Quando eu tenho títulos que seguem o Código Civil, você precisa ter uma menção, né, de responsabilidade na hora de endossar para que o endossante se torne garantidor. Tá? O endossante precisa conferir ali a regularidade da cadeia de endosso, mas ele não tem que conferir, por exemplo, se o devedor anterior era capaz, qual foi a causa de origem, qual foi o negócio que ensejou esse endosso, porque as obrigações são autônomas, como eu já falei aqui alguns minutinhos atrás. Certo? Bom, bora falar de aval. Aval, né? Garantia pessoal, garantia fidejussória. Quando a gente fala das garantias pessoais, das garantias fidejussórias, perdão, a gente tem dois grandes institutos, dois grupos, aval e fiança. Quando eu falo assim: olha, se eu não pagar, o fulano vai pagar por mim. Isso é garantia pessoal, isso é garantia fidejussória. Se eu não pagar, o fulano vai pagar para mim. Se eu não cumprir, o fulano vai cumprir para mim.
aval e fiança. Aval é a garantia pessoal, é a garantia fidejussória de uso exclusivo para obrigações decorrentes de título de crédito, pessoal. Obrigações decorrentes de título de crédito. Não existe avalista do contrato de locação, não existe avalista do contrato de financiamento bancário. Se é avalista, é porque está garantindo alguma obrigação decorrente de título de crédito. Então, as regras gerais para título de crédito, né, aquilo que vale para título de crédito, vai valer para aval, né? Vale para avalista aquilo tudo que eu falei aqui. Sempre que eu estiver pensando na questão do aval, sempre que eu estiver falando sobre o instituto do aval, eu vou pensar naquela facilidade para circulação, no princípio da literalidade, né? O que pode, o que não pode. Então, vale o que está escrito, autonomia das obrigações, ou seja, uma questão, um vício numa obrigação não contamina as demais obrigações. Então, todas as regras gerais, né, que são aplicáveis aos títulos de crédito serão aplicados também ao aval, tá certo? Bom, vamos ver aqui. Uma questão bastante teórica, né? Fugindo um pouquinho dessa característica da FGV, uma questão bastante teórica que dizia: acerca do aval, é correto afirmar que, letra A, deve constar do título de crédito, e o indivíduo estranho à relação jurídica cambiária não pode figurar como avalista. Erradíssimo. Toda e qualquer pessoa pode ser avalista. Inclusive alguém que já faça parte da obrigação cambiária. Pode. Eu posso ser endossante e depois vir a ser avalista de alguém lá na frente. Não tem problema nenhum. Esquisito, nunca vi, mas pode. Agora, é óbvio que não precisa ser alguém que já estava na relação cambiária. Qualquer pessoa pode ser avalista, desde que assim o queira. Então, não precisa, né? Pessoas estranhas podem, sem problema nenhum. Trata-se de genuína garantia cambiária, não se admitindo o aval parcial. Opa, princípio da especialidade das leis pipocando para nós aqui. Realmente, o parágrafo único do artigo 989 do Código Civil fala que não pode haver aval parcial. Então, de fato, o Código Civil fala para a gente que não pode haver aval parcial. Mas o artigo 30 da Lei Uniforme de Genebra, permite o aval parcial. O artigo 30 fala que as obrigações podem ser garantidas no todo ou em parte por aval. Então, para alguns títulos, realmente não caberia aval parcial, para um conhecimento de transporte, para um conhecimento de depósito, para títulos que vão seguir o Código Civil, não cabe o aval parcial. Mas para os títulos que têm lei específica, e a lei específica permite, por exemplo, letra de câmbio, nota promissória, que seguem o decreto 57663/66, a Lei Uniforme de Genebra, cabe o aval parcial, cabe ter uma garantia parcial da obrigação, certo? Letra C. Trata-se de garantia fidejussória, tal como a caução. E, sendo prestada na parte frontal do título, se materializa com a simples assinatura do garantidor. Certíssimo. Letra C aqui é a obrigação a ser marcada. É uma garantia pessoal, portanto, é uma garantia fidejussória, né? Então, é uma garantia que não está ligado a um bem, não é uma garantia que eu estou deixando um bem como parte, né, como representativo de que eu vou cumprir a obrigação, e ele tem que ser prestado na frente do título, certo? Como regra geral. Tanto a Lei Uniforme de Genebra vai dizer isso para a gente, como o Código Civil também vai dizer para a gente que, em regra, o aval é prestado na frente do título, no verso do título. Está no artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra, que o aval tem que ser prestado na frente do título. Também no artigo 987 do Código Civil, aval prestado na frente do título. Letra C, portanto, aqui não há erros na letra C. Vamos ver os erros das demais. Letra D. É garantia real prestada ao credor de um título de crédito e pode ser prestada em momento posterior ao vencimento da obrigação.
Vejam, aqui, primeiro de tudo, eu não tenho, né? Eu não tenho a possibilidade, eu não tenho a caracterização como garantia real. Não, o erro é garantia real. Garantia real, gente, é quando eu deixo um bem, uma coisa, como garantia. Então, essa é a característica da garantia real. É a existência de um determinado bem, certo e determinado, que eu deixo como garantia. Aqui não. O aval é garantia pessoal, garantia fidejussória. Se eu não pagar, meu avalista paga para mim. E, obviamente, que o avalista vai responder com o patrimônio dele. Mas não é um patrimônio específico que eu estou deixando como garantia. É todo o patrimônio penhorável do avalista. A segunda parte, quando ele fala que pode ser prestado em momento posterior ao vencimento da obrigação cambial, até está certo. No Código Civil, por exemplo, o artigo 900, ele fala: o aval posterior ao vencimento, muito chamado de aval póstumo, produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Então, até aqui tudo bem, né? Um aval posterior ao vencimento, beleza, realmente ele pode ser prestado depois e produzir os mesmos efeitos, não estaria errado. Mas se chamar de garantia real, está errado. Letra E, o avalista assume obrigação solidária com o devedor, muito embora exista acessoriedade entre o aval e a obrigação do devedor, de jeito nenhum. Como eu disse aqui, a obrigação do avalista é cambiária. Como obrigação cambiária, segue os princípios gerais dos títulos de crédito. E dentro dos princípios, eu tenho o princípio da autonomia. Toda obrigação é autônoma, não existe obrigação acessória dentro dos títulos de crédito. As obrigações decorrentes de título de crédito são todas autônomas. Então, num título, às vezes, eu tenho várias obrigações diferentes: a do avalista, a do endossante, a do devedor principal, por exemplo, a do emitente, a do sacador, quando é letra de câmbio, mas cada obrigação é autônoma, cada obrigação é independente uma da outra. Tudo bem? Então, pessoal, eu tenho que ficar sempre muito ligado, né? Eu tenho que ficar sempre muito ligado naquilo que é regra geral dos títulos de crédito. Então, eu não posso esquecer que o aval faz parte das regras gerais de título de crédito. Por fim, pessoal, vamos falar aí também, como eu disse, né? Até já mencionei aqui para vocês, a FGV cobra muito título de crédito nas provas de cartório. E faz sentido, né? Faz sentido a questão de você cobrar em cartório, porque os donos de cartório podem ali estar fazendo prova para cartório de títulos e documentos, cartório de protesto, e aí vai ser importante. Aqui eu estou falando especificamente de uma prova para cartório, né, de uma prova de tabelião, né, titular de serviço de notas e registros, e aí a questão era exatamente de protesto. Protesto está previsto na Lei 9492, de 1997, não é um instituto específico dos títulos de crédito, não é um instituto próprio dos títulos de crédito. Então, assim, o protesto, ele pode ser usado, né, ele pode ser usado em qualquer relação representativa de obrigações. O protesto pode ser utilizado para comprovar o inadimplemento de qualquer documento representativo de obrigação. É o que está no artigo 1º da Lei 9492 de 97. Então, ele não é um instituto específico, próprio para o direito cambiário, mas é muito usado aqui. É muito usado aqui. E aí não é à toa que eu trouxe aqui para vocês uma questão de protesto. Essa questão dizia o seguinte: após a protocolização do título ou documento de dívida, mas antes da lavratura do registro do protesto, o tabelião deverá proceder à intimação do devedor. Acerca da intimação do devedor e a sua realização, de acordo com a Lei 9492 de 97, que é a lei de protesto, é correto afirmar que... O que ele está dizendo para a gente aqui, gente? Ele está falando sobre o procedimento do protesto. Lá na lei, ele fala o seguinte: eu vou protocolizar, eu vou fazer o pedido do protesto do meu título de crédito. Vamos falar em título de crédito, que é o nosso assunto. Então, eu vou lá no cartório de protesto de documentos com uma nota promissória vencida e não paga, por exemplo. O tabelião, ele vai observar, de acordo com o artigo 9º da lei, os requisitos formais,
Se os requisitos formais estiverem devidamente preenchidos, por exemplo, ele não pode nem sequer olhar a prescrição, mas então se não tiver rasura, se não tiver nada disso, se for um título de crédito que está em conformidade com as formalidades, ele vai mandar a notificação. E quando ele manda a notificação, ele fez a lavratura do pedido do protesto, né? Mas não tem ainda o registro, não foi protestado ainda. Porque o devedor, quando ele recebe o apontamento, ele vai ter 3 dias para pagar, para tentar uma sustação de protesto, se esse protesto foi indevido. Só se nesses 3 dias não acontecer nada, é que o protesto será efetivado. E aí, a lei vai falar sobre essa questão da intimação, né? De você enviar a notificação para o devedor. E é sobre isso que ele quer saber aqui nessa questão. Vamos lá. Letra A. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo, ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado até o 2º dia útil subsequente. Aqui eu tenho o artigo 13 da lei que fala para a gente o seguinte: quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no 1º dia útil subsequente. Será tirado no 1º dia útil, não no 2º. Olha que bobeirinha. Então, quando eu for, né, quando eu estiver no meu último dia para poder fazer o apontamento de protesto, ele vai ser tirado no 1º dia útil subsequente. Letra B. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter a certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. Então, como eu disse, quando o devedor recebe a notificação, ele tem 3 dias para ir lá e cumprir a obrigação no cartório. Ele pode simplesmente apresentar uma justificativa dizendo para o cartório: eu não vou pagar, não vou cumprir por isso, isso, aquilo. Quando ele não cumpre, mesmo ele justificando, o protesto vai ser efetivado. E aí você vai ter uma certidão de protesto. E aí eu tenho o artigo 22 que vai dizer isso para a gente. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter data e número de protocolização, nome do apresentante, reprodução, certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. Tem que ter essa data da protocolização, dessa data do apontamento, que para algumas situações, o prazo que você requer o protesto, ele vai ser importante, ele vai ser fundamental para falar sobre possibilidade de entrar com execução e etc. A questão também da suspensão da prescrição por conta do protesto, aí você tem que saber o prazo que você levou em apontamento. Então, essa data do apontamento ela é importante. Ou seja, gente, letra B está certo. Essa certidão tem que conter aí a intimação que foi feita e a resposta se for oferecida pelo devedor que foi intimado. Letra C. O tabelião de protesto providenciará a intimação do devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida no momento da expedição. Errado, né? Eu tenho aqui o artigo 14, e o artigo 14 e 15 vai falar sobre, o 14 e 15 da lei vai falar sobre essa situação da intimação. O 14 fala assim: protocolizado o título ou documento, o tabelião expedirá a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, considerando-se cumprida quando comprovada a entrega no mesmo endereço. Quando não for encontrado, quando não houver essa entrega, vem o artigo 15 e fala sobre a possibilidade de você intimar por edital. Então, o artigo 15 fala: a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida sua localização, incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Aí você faz por edital, tá? Então, né, quando eu vou fazer por notificação, só se considera cumprida quando entregue no mesmo endereço, e não no dia que a notificação sai. Que está falando aqui, considera-se cumprida no momento da expedição. Não, considera-se cumprida no momento em que for recebida por alguém, tá? Letra D. A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título e prazo limite de 3 dias úteis para cumprimento da obrigação do tabelionato. Aí agora eu vou para o parágrafo 2º do artigo 14.
A intimação deverá conter nome, endereço do devedor, elementos de identificação e o prazo limite para o cumprimento da obrigação do tabelionato, vem como número de protocolo e valor a ser pago. Então, não é o 3 dias. Você já tem que dizer qual é o prazo limite, qual é o data limite para contar, para cumprir. Não é deixar a cargo do devedor esse cumprimento. Bem bobinha essa questão aqui, né? Por fim, a letra E, a intimação poderá ser feita por edital a critério do tabelião, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for residente ou domiciliada no âmbito da competência territorial do tabelionato. Não, se for a competência, se a pessoa for domiciliada na competência do tabelionato, não é a critério dele fazer por edital, aí ele tem que fazer por notificação por carta. Intimação direta. Ele pode fazer por edital quando a pessoa for domiciliada fora do tabelionato. Aí ele pode fazer por edital, né? Mas não é uma coisa escolhida pelo tabelião. O tabelião vai poder fazer por edital nas hipóteses previstas no artigo 15 da lei. Fora dessas hipóteses, não há aí uma discricionariedade por parte do tabelionato para que ele possa escolher fazer por edital. Tudo certo, pessoal? Bom, então essas são as informações importantes, as questões relevantes que eu queria trazer para vocês a respeito desse assunto que pode não ter mais a mesma importância de outrora, mas não dá para esquecer, que é a parte de títulos de crédito. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.